Bom, quando nós estudamos a transferência de calor em feixes tubulares, em bancos de tubos, como foi falado num vídeo anterior, nós temos dificuldades de avaliar qual que é a temperatura do fluido, A temperatura do fluido está mudando também. Então, quando a gente aplica a lei de resfriamento de Newton, então Q vai ser um H vezes a área, qual que é a área? N tubos, no total, vezes πdL, essa é a área total. E aqui teria a temperatura de superfície dos cilindros, que a gente assume que é sempre a mesma, menos uma temperatura de fluido. É isso, Que temperatura é essa? Então, isso aqui não vale. A gente tem que usar aqui, isso vem da teoria de trocadores de calor, uma média logarítmica, um ΔT que a gente fala, mL, a média logarítmica, tá? Onde, vamos novamente considerar, a gente tem aqui um feixe, aqui tem uma temperatura de entrada, aqui uma temperatura de saída e aqui uma temperatura de superfície, A temperatura média, aquela média logarítmica, ela pode ser calculada dessa maneira aqui. É a diferença entre tubo e entrada menos a diferença entre tubo e saída pelo logaritmo da razão dessas diferenças, tubo e entrada, tubo e saída. Tá? Por que que é assim? Isso vem da teoria de trocadores de calor. Tá? Se vocês estão assistindo esse vídeo, provavelmente vocês vão ter aulas sobre trocadores de calor no futuro próximo. Tá? Agora, como que a gente, de antemão, consegue calcular a temperatura de saída? Tá? Daí existe uma estimativa que pode ser feita numa primeira iteração, que é a seguinte: a temperatura de superfície menos a temperatura de saída por temperatura de superfície menos temperatura de entrada, isso é a exponencial de menos πdnh por ρCpV, o número de fileiras, o número de tubos por fileira, tá? Então, se fosse nesse caso aqui, vou colocar 3 para diferenciar, então aqui N é igual a 6, tá? E o NT é igual a 3, tá? E aqui o passo transversal, tá? Novamente, por que que é, da onde que vem essa expressão? Isso vem da teoria de trocadores de calor, tá? Mas basicamente, aqui a gente tem uma expressão de transferência de calor, e aqui a gente tem um balanço de energia, um ρCp vezes a massa de fluido que está escoando. Tá? Basicamente essa é a ideia. Reparar que, de qualquer jeito, vai ser preciso um chute inicial para a temperatura de saída. Por quê? Porque eu vou precisar calcular as propriedades na temperatura de mistura média, daí eu vou calcular o H, e aqui eu vou calcular a temperatura de saída. Daí eu vou convergir, vou ter que iterar. Foi parecido com o meu chute? Não, então eu tenho que calcular de novo as propriedades na temperatura média, calcular o H pela correlação de Sukauskas, calcular a temperatura de saída e assim por diante. Quando converge, daí eu consigo calcular a média logarítmica e consigo calcular a transferência de calor total. Tá? Então, é um pouco mais complicado do que outras situações de convecção externa, mas é porque tem muito mais área envolvida, então você precisa levar em conta essas variações de temperatura.